Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com retidão. Alegre-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Regozije-se o campo com tudo o que há nele. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos orar? Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos nos reunir como teu povo, como tua igreja, aqui neste lugar, ó Pai. Deus, nesse momento nós queremos te pedir, ó Deus, ilumina a nossa mente, abra o nosso coração, nos dê graça para entendermos a Tua palavra e sermos por ela edificados e transformados em melhores servos. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amados irmãos, esse texto é um texto que fala, então, a nós acerca da glória de Deus. Quão glorioso é o nosso Deus. E também vai mostrar para nós quais são as respostas que Deus espera de nós, aqueles que podem contemplar a sua glória, então, diante dessa contemplação. Quais são aí as respostas que nós podemos e devemos dar à alegria, não é? E ao privilégio de poder contemplar a glória de Deus. Eu quero mostrar para vocês que essa resposta, ela pode ser, deve ser, adoração e missão. É sobre isso que eu quero falar com os amados irmãos. Primeiramente, eu quero dizer que, amado Deus, Ele requer ser adorado, Ele deseja ser adorado. E esse desejo que Deus tem em ser adorado, em ser glorificado, em receber todo louvor, glória e honra, não tem nada a ver com altivez. Esse nosso Deus é meio assim, né? Fica requerendo isso. Não, Deus faz isso por conta da compreensão das suas múltiplas perfeições. Deus sabe muito bem quem Ele é, e por saber quem Ele é, enxergar a si mesmo como esse Deus glorioso, majestoso, inigualável, Deus então compreende que Ele é digno, sim, de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Deus é como se Ele tivesse paixão pela sua própria glória, exatamente pelo pleno conhecimento, correto conhecimento de quem Ele é. Ele sabe exatamente todas as partes que compreende o seu ser, ou então Ele conhece as múltiplas perfeições do seu ser, e por isso então Ele é um Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e assim então Ele requer de toda a sua criação, ser louvado por ela. Bom, o pastor falou aqui dos nossos símbolos de fé, não é? Confissão e tudo mais, e a primeira pergunta que vocês já leram aqui nos cultos anteriores foi: qual é o fim principal do homem? Vocês lembram disso, não é? Glorificar a Deus. Por quê? Porque Deus cria todas as coisas para o louvor da sua glória. E Ele pôde fazer isso não porque Ele é esse Deus então ali que se arroga ser alguma coisa. Nós, os seres humanos, de vez em quando nos arrogamos ser algo e não somos nada. Fazemos isso de maneira completamente equivocada. Mas Deus não se equivoca ao requerer toda a glória, porque Ele de fato é
o Deus majestoso, glorioso, todo-poderoso, soberano, criador, mantenedor e sustentador de todo o universo. Portanto, ele merece ser, ele é digno de ser honrado e glorificado. Bom, e é tão interessante isso que tudo que Deus faz, ele traz então glória para si, não é? Querido, até mesmo o decreto que tem a ver com o pecado, o pecado é uma afronta, o pecado é uma ofensa, o pecado é algo terrível que trouxe consequências nefastas sobre nós, ofendeu a santidade de Deus e, portanto, esse Deus que é justo, ele precisa punir o pecado, mas, por outro lado, o pecado nunca foi algo que tomou, então, ali, Deus de surpresa e Deus teve que fazer algum plano B lá na eternidade. Não, jamais. É por isso que, quando a Bíblia fala do reparo do pecado, o sangue de Cristo Jesus, esse sangue foi conhecido por Deus com efeito na eternidade, ou quando do decreto de Deus sobre todas as coisas. Então, ao olhar dessa perspectiva, nós precisamos entender também o pecado como algo que Deus decreta para que nós, aqueles que fomos criados para o louvor da sua glória, no final das contas, fôssemos então beneficiados de certa maneira para conhecer Deus melhor, e assim tributarmos toda a honra, glória e louvor a Ele como Ele merece. Por exemplo, nós louvamos a Deus porque Deus é gracioso, nós glorificamos a Deus e o adoramos porque Deus é misericordioso, nós adoramos e glorificamos a Deus porque Deus é um Deus que nos ama de maneira incondicional. Não é isso que a Bíblia nos fala a respeito de como Deus mostra o seu amor para conosco? Romanos capítulo 5 diz que Deus demonstra o quanto Ele nos ama, exatamente em ter nos enviado o seu Filho para que morresse por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Todas essas perspectivas de amor, graça, misericórdia, justiça, nós conseguimos compreender em Deus como sendo atributos dele, que nos leva então a engrandecer e glorificar e adorar a Ele, quando nós entendemos tudo isso à luz ou na perspectiva do pecado e, é claro, da obra da redenção em nós. Deus quer ser adorado, Deus quer ser glorificado, e esse texto vai nos mostrar isso. E qual é a razão disso? A sua glória, a sua majestade. O Salmo 96 começa exatamente então mostrando para nós isso. A manifestação da glória de Deus produz, ou deve produzir, adoração. E Deus requer isso, e Ele diz isso de maneira clara, com imperativos para nós aqui, imperativos que a gente poderia dizer aqui com tríades, não é? Primeira tríade de imperativo é: cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Verso 1 e verso 2, como que marcando então um ritmo de um chamado que deve ser inconfundível, que ecoa do céu à terra, para que todos então nos rendamos em adoração diante desse Deus. O Deus que reina, Ele exige ser exaltado com louvores, está claro aqui nesse texto. E por que ele quer ser adorado com louvores? Porque Ele é glorioso, porque grande, veja o verso 4, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses, como que dizendo: olhem para mim, eu sou o único digno de ser adorado. O que é que vocês querem adorar? A deuses, a ídolos? Olhe, eu sou o único Deus verdadeiro que merece, que é digno de ser adorado. Eu sou temível mais do que todos os deuses. E ele, então, para demonstrar esse contraste entre os outros deuses que o povo se curvavam diante dele, que nada eram a não ser algo fruto da sua própria imaginação, de um pecado, de um coração pecaminoso, Deus então diz assim, no verso de número 5, todos os deuses dos povos são ídolos, mas eu, o Senhor, é quem fiz os céus. Eu sou muito maior, eu sou o Deus verdadeiro. Os ídolos, onde é que eles estão? Vocês estão dizendo que eles estão no céu. Queridos, eu sou o Criador dos céus. Vocês não sabem nada. Olhem para mim, eu sou digno de toda adoração. Então, esse é o primeiro motivo, porque eu sou glorioso, eu sou grandioso. Esse é o grande motivo. Cantem, louvem a mim. Cantem, cantem, cantem. É interessante que quando a gente estuda a língua original em que foi escrito o Antigo Testamento, a gente vai perceber que não existe, sabe,
uma maneira de mostrar uma ênfase na língua hebraica, senão exatamente a repetição. Então, por isso ele repete, cantai, 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 como que dizendo, ei, preste atenção aqui, isso é algo muito importante, não pode passar por despercebido, vocês devem me adorar com todo o ser de vocês. E aí ele repete a tríade, não mais agora com cantai, mas com tributai. Tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, tributai ao Senhor. Versos 7 e 8. A ideia então aqui é, olhe, adorem a mim de tal maneira que isso fique notório, que isso fique público. Porque tributar tem a ver exatamente com isso. Uma atitude que envolve coração e lábios, onde esse adorador é completamente comprometido para com Deus, e isso de maneira pública e notória. Deus convoca o povo a fazer isso. E é interessante que o texto diz, não um povo simplesmente, não uma nação exclusivamente, mas todas as famílias dos povos devem tributar ao Senhor. Isso mostra que essa exigência de tributo, então, ela é algo que envolve uma convocação global de todos para que se prostrem diante desse Deus, porque Deus é glorioso. Ele então ordena que todos os povos reconheçam a Ele como o único que é digno de toda adoração. E aí, essa resposta de adoração, a manifestação da glória de Deus, ela ganha aqui como que se fosse um clímax dizendo, olha, ok, eu já dei a ordem de maneira enfática com um verbo, já repeti isso com outro verbo, mas eu vou desenhar para vocês, para que vocês entendam que de fato é isso que eu espero de vocês. E ele usa então o verbo adorar, no verso 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Adorar significa prostrar-se, curvar-se com o rosto em terra. É um ato que indica total, plena rendição diante da majestade divina. Mostrando para nós, então, querido, que Deus requer de nós uma adoração no qual nós nos colocamos diante dele, entendendo a grandeza, entendendo a sublimidade, entendendo a sua soberania e ao mesmo tempo reconhecendo a nossa completa pequenez diante desse Deus majestoso e glorioso. Eu adoro, porque eu sei quão diminuto eu sou diante desse Deus tão grandioso e cheio de glória. Não há, querido, abundância da nossa vida, ou vida plena, sem vida de adoração. Se o fim principal para o qual Deus nos criou é esse, não viver essa adoração significa sempre estar com o coração vazio. Vazio. Nada vai preencher, nada vai nos dar satisfação, nada vai nos dar alegria verdadeira, se não vivermos adorando o nosso Deus. Uma das coisas que a gente percebe na Nova Zelândia é exatamente, querido, um povo vazio. Um povo que procura o tempo inteiro satisfação para o coração deles. Agora a onda é procurar isso na natureza, numa vida então, onde eles aproveitam o máximo ali, as trilhas e tudo mais. Ou esportes radicais que geram adrenalina, o país é conhecido como o país do esporte radical. Não há muito uma ganância, um negócio de dinheiro lá. Você tem o suficiente para viver e poder fazer as suas trilhas, gastar o seu tempo no parque, aproveitar as coisas ali da natureza, então tá bom. Mas pensam que isso vai preencher, e não preenche. E os números mostram claramente isso. Esse é o país em que nós mais temos suicídio entre os países desenvolvidos, principalmente entre jovens e adolescentes. Não viver adorando a esse Deus, respondendo à glória dele, adorando a ele, vai tornar o homem cada vez mais vazio e vazio e vazio.
nada vai preencher. Há somente satisfação e alegria para o nosso coração quando nós nos encontramos exatamente onde nós nunca deveríamos ter saído, na presença do Deus glorioso. O pecado nos tirou de lá, mas Deus é gracioso e nos trouxe de volta, enviando o seu Filho para nos redimir e nos restaurar de novo na presença de Deus. Bom, a segunda resposta à manifestação da glória de Deus, que o texto mostra e que é uma exigência de Deus a nós, é proclamação, missão. O texto diz assim, verso 2, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, verso 3, dizei entre as nações, reina o Senhor. Veja, tudo isso tem a ver exatamente com a obra missionária, tudo isso tem a ver exatamente com o testemunho que nós devemos dar acerca desse Deus glorioso a outros, para que outros então possam também ter a alegria, a oportunidade de poder vislumbrar a glória de Deus e se render a Ele em uma vida de adoração. É isso que o texto está dizendo para nós. Está dizendo que quando nós contemplamos a glória de Deus, nós somos levados a adorá-lo, mas a nossa adoração, até que Deus volte, até que Cristo Jesus venha viver o seu grande dia da consumação, a nossa adoração aqui, ela deve desembocar em proclamação da glória de Deus, para que outros sejam alcançados e também venham se tornar adoradores. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. Não há como nós sermos verdadeiros adoradores do lado de cada glória de Deus, no momento do já e do ainda não, sem que a nossa adoração não seja levada a uma manifestação, a uma proclamação da glória de Deus. Deus quer ser adorado por nós aqui, também por meio da proclamação da sua glória. E por quê? Porque Deus deseja, porque Deus exige ser adorado em todas as nações, por todos os povos. Não é isso que nós vemos em Apocalipse capítulo 7, que Deus está reunindo um grande coral de adoradores, formado por pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações? E como isso será possível? Só será possível se os adoradores também tiverem uma adoração que leva-o à proclamação. Como o texto está dizendo para nós, isso não é uma sugestão. Proclamai a sua salvação dia após dia. Por que proclamai a sua salvação dia após dia? Porque é exatamente por meio da proclamação da salvação que a glória de Deus se manifesta de uma maneira mais intensa. Quando nós proclamamos a salvação, nós proclamamos a obra de Cristo, meu amado. E como Paulo diz aos Coríntios, eu prego a Cristo e esse crucificado. Por quê? Porque é lá na cruz que nós podemos ter o maior vislumbre da glória de Deus. O próprio Jesus disse isso. Quando então os discípulos chegam com mais alguém para falar com Jesus, Jesus diz, não dá mais. Não dá mais porque é chegada a hora do Filho de Deus ser glorificado, ou seja, é chegada a hora de eu ser levantado no madeiro e ali as pessoas poderem ter o maior vislumbre da glória de Deus e por ela serem impactados e transformados, trazido das trevas para a maravilhosa luz de Deus e assim deixarem de viver olhando para eles mesmos e agora passarem a olhar para Deus em uma vida de adoração, de glorificação, de louvor a Ele. É por isso que eu quero dizer a vocês que a nossa adoração, ela deve necessariamente nos levar à proclamação. Há adoradores para serem alcançados. E só serão alcançados quando a glória de Deus for proclamada. Às vezes a gente pensa assim, a gente precisa pregar o Evangelho e tornar a glória de Deus manifesta aos outros por amor aos perdidos. Mas esse texto nos mostra que o maior motivo pelo qual a nossa adoração deve nos levar à proclamação nem é o amor ao perdido, mas sim a paixão, o amor por ver Deus sendo glorificado.
porque eu quero que Deus seja glorificado entre todos os povos, porque eu quero que Deus receba aquilo que Ele é digno de receber, louvor, honra e glória por todos os povos e não apenas por algumas pessoas de alguns povos. É que eu proclamo, é que eu anuncio a glória de Deus. É isso que o Salmo, não tem problema nenhum você ter amor pelo perdido e querer pregar o evangelho para que eles sejam alcançados. E que bom que quando nós proclamamos a glória de Deus, pessoas são redimidas, são restauradas, são salvas. Mas o maior combustível no nosso coração em desejar isso deve ser o desejo de ver Deus recebendo aquilo que Ele é, apenas Ele é digno de receber: glória, honra e majestade. Quando nós olhamos para a própria obra de Cristo, de vir para nos alcançar, nós vemos que tudo é feito para a glória de Deus. Louvemos, engrandecemos e glorifiquemos a Deus. Missões existem, porque ainda há adoradores para serem alcançados. E eles serão alcançados por aqueles que já o adoram agora. O texto termina dizendo que vai ter um tempo em que o dia da vinda de Cristo chegará. Ele vem julgar a terra. Amados, naquele dia, é claro, todo joelho se dobrará diante dele. Mas ali não haverá mais tempo de se tornar adorador como eu e você. Por isso, é urgente o chamado para a adoração que desemboca em obra missionária. Que Deus nos use para a glória e o louvor dele. Amém? Vamos orar então? Convido os irmãos a se colocarem em pé. Pai Santo, Deus maravilhoso, nós te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor tirou, ó Deus amado, dos nossos olhos toda a venda, ó Pai, que nos impedia de poder ver a Tua glória sendo manifesta, por meio da obra da criação e, sobretudo, ó Deus amado, por meio da obra realizada por Cristo Jesus, o nosso Redentor. Te louvamos porque a Tua palavra se tornou clara ao nosso coração. Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito que aplicou em nós a obra do nosso Redentor. E agora, Deus amado, nós então podemos estar aqui reunidos como adoradores. Como isso é maravilhoso. Bendito seja o Senhor por isso. Mas, Pai, nos ajude, ó Deus amado, a sermos adoradores, onde a nossa adoração, ó Deus amado, ela não se restrinja a momentos de culto ou até mesmo a momentos particulares nossos, ó Pai, sem um desembocar claro também, Deus amado, na responsabilidade da obra de proclamação da sua glória a outras pessoas. Deus, nos ajude a fazer isso. Use-nos, ó Pai, para que, por meio da proclamação da sua glória, nós possamos poder ter a alegria de poder ver o Senhor sendo glorificado por novas pessoas, por novos adoradores. Em nome de Jesus, nos use para isso, Pai amado. É o nosso pedido, Pai, e a nossa gratidão também ao Senhor, por ter trazido outros adoradores, para que um dia eles proclamassem a Tua obra, a Tua glória a nós, para que nós pudéssemos ser transformados em adoradores como hoje somos. Louvado e bendito seja o Senhor por tudo. Nós oramos agradecidos, colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo ao Senhor para que nos guie numa vida cada vez mais para o louvor da sua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém.